Sem marcador, botão. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Por mais um dia nesta vida, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Você aí, aonde você estiver no planeta Terra, que a paz de Deus esteja com você. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único. Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Nós somos do grupo espírita O Caminho do Amor. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo. Se você está pela primeira vez, inscreva aí no nosso canal. Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz. Hoje nós estamos aqui para gravar mais uma série do estudo que nós estamos fazendo. Assim caminha a humanidade. Baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. 3 revelações. Primeira, Moisés. Nós gravamos o que é o homem, é o corpo. Por que é que a igreja não aceitou o primeiro casal criado por Deus e criou um outro casal chamado de Adão e Eva? Por que é que a igreja não aceitou os 10 mandamentos e criou uma outra lei chamada de lei civil? Por que que teve que vir a segunda revelação? Segundo a revelação, Jesus, e disse ele: pensai vós que eu vim destruir a lei e os profetas? Não, eu não vim destruir, eu vim corrigir. Presta atenção, minha irmã. Ninguém vem corrigir uma coisa que está certo. Se ele veio corrigir, é porque alguma coisa está errada. O que está errado? O que é que ele veio corrigir? A lei? Mas que lei? A lei de Deus, os 10 mandamentos que a igreja rejeitou. Os profetas que a igreja perseguiu e os matou. O Deus Criador enviou o seu Filho primogênito. Ele trouxe o primeiro Consolador. Nós gravamos Jesus, o segundo vídeo. Agora estamos gravando o Consolador. A igreja não aceitou o Messias do Deus vivo. Será que ela aceitou o Consolador? O Consolador é o segundo Consolador, a terceira revelação. Vamos analisar. Voltamos lá para Gênesis, o primeiro dia da criação. E disse Deus: haja a luz. E a luz apareceu. O que é a luz? A luz é o Espírito, é a vida, é o verbo, é a palavra. Nós gravamos na segunda revelação, o primeiro capítulo do livro do Evangelho segundo João. Porque é o 4º livro do primeiro, da segunda parte da Bíblia, que é a nova era. O 4º livro, João Evangelista, que falou, escreveu sobre o Mestre Jesus. Por que que nós usamos
o Evangelho segundo João? Nós já explicamos, mas vamos explicar novamente. Porque João Evangelista foi o único apóstolo que esteve com Jesus desde o primeiro dia da evangelização até a cruz do Calvário. Ele foi o único que não abandonou Jesus. Ele só deixou de seguir Jesus porque Jesus lhe deu a última missão: cuidar da mãezinha dele, Maria de Nazaré. Lembra da passagem? Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. João Evangelista acolheu a sua mãe, levou-o para sua casa e cuidou dela até os 96 anos, quando ela desencarnou. Hoje nós vamos falar da terceira revelação, o Consolador. Para isso, vamos lá no Evangelho segundo João, capítulo 16. E tendo Jesus terminado os seus ensinamentos, então João Evangelista escreve que ele entristeceu. De repente ele disse: em verdade vos digo a vocês, que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Quem é o Filho do Homem? Jesus de Nazaré, o Nazareno. Porque o Filho do Homem, ele estava falando do corpo, do Cordeiro de Deus, aquele que ia ser sacrificado em holocausto para libertar a humanidade da escravidão religiosa. Na mão dos pecadores. O que é pecadores? Aquele que erra, aquele que adultera, aquele que faz as coisas erradas. De quem ele estava falando? Quem foi que entregou ele para ser crucificado? Quem foi que condenou ele com mentira, com falso testemunho? A igreja, o sacerdote. Percebe? Ele chama a igreja, o sacerdote, de os errantes. Fazer login na rede, vivo. Os pecadores. Mas, continuou ele, é necessário que isso aconteça, porque se isso não acontecer, o outro Consolador não virá. Por isso que nós chamamos de o segundo Consolador. Porque quando ele disse o outro, é porque houve um primeiro. Qual é o primeiro? O Evangelho de Jesus. Que Jesus trouxe as boas novas. O que é o Evangelho? Voltamos ao vídeo de Jesus, o primeiro versículo do livro de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo que foi feito através do Verbo. Sem o Verbo, nada foi feito. O que é o Verbo? Ele explica. Em seguida, ele diz: é a luz. A luz é a vida que está no homem. O homem é o corpo. O que faz esse corpo viver? O Espírito, que é a luz. Onde? O que é Espírito? É o elemento que pensa, que raciocina, que evolui. É o princípio da inteligência suprema que criou esse universo. Vamos lá para Gênesis, o primeiro dia da revelação. Então escreve que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Então disse Deus: haja luz. O que é a luz? É a vida. O que é a vida? É o Espírito.
Ele não disse. O verbo era a vida. A vida é que dava vida ao homem, ao corpo, o espírito. Mas o homem, a igreja, não aceitou novamente. Por quê? Porque a luz ofusca os olhos deles. A luz é o contrário das trevas. As trevas é a ausência da luz. Quem anda nas trevas, os olhos são ofuscados. Agora veio o segundo Consolador. A igreja aceitou? Como a igreja criou um novo casal, primeiro casal, a igreja criou uma outra lei, não aceitou a lei de Deus, os 10 mandamentos, ela também criou um Espírito, o Consolador, a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora vamos à Epístola de Paulo. Paulo ele escreve, olha irmão, mesmo que desça um anjo do céu e lhe dê uma outra doutrina que não seja concernente à do Evangelho, não aceita, que é anátema. Anátema é falsa, é mentirosa, não é correta. Vamos no Espírito Consolador que a igreja criou. Lá no Evangelho segundo Mateus. Assim está escrito. Foi a igreja que disse, não foi Jesus que disse, porque é contra o Evangelho. O que é contra o Evangelho não é de Jesus. Jesus jamais ia contradizer a seu próprio ensinamento. Lá está escrito assim: todo pecado contra Deus é perdoado. Contra Jesus é perdoado. Mas contra o Espírito Santo não é perdoado, nem aqui na terra, nem no plano espiritual. Presta atenção, minha irmã. Se o Espírito Santo da igreja não perdoa, ele não é de Deus, ele é do homem. Vamos para o mandamento. Assim está escrito: amai os vossos irmãos como a ti mesmo. Isso está nos 10 mandamentos. A igreja escreveu: amai os vossos irmãos, mas persegui os vossos inimigos. A igreja acrescentou mais algo: ama o seu irmão, mas persegue o seu inimigo. Vamos para o Sermão do Monte. O Senhor Jesus então diz aos discípulos: um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim está nos antigos. Percebe que quando Jesus referia-se aos sacerdotes sobre a lei, ele dizia: na tua lei, na vossa lei. Jesus, em lugar nenhum do Evangelho, Jesus refere a nossa lei, porque Jesus era judeu. Ele deveria dizer na nossa lei. Na lei de Moisés, não fala que a lei é de Moisés? Os religiosos não falam que a lei de Deus, a lei de Moisés? Jesus não fala, Jesus fala na tua lei, na vossa lei, porque Jesus sabia que aquela lei não era de Deus, foi escrita por eles, pelo sacerdote, pela igreja. Mas quando agora no Sermão do Monte, que ele refere-se à lei para os discípulos, ele disse: na lei dos antigos, assim está escrito: ama o seu irmão e persegue o seu inimigo.
Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orei por eles. Se ele te obrigar a andar 1000 metros, anda 2000. Se ele lhe pedir a veste, dele também a capa. É o contrário do ensinamento. Este é o espírito da igreja. Agora vamos no estudo da humanidade. Depois de vários séculos, a igreja conseguiu pela segunda vez cobrir o planeta Terra com as trevas, com o paganismo, com a incredulidade. Século 14, 15, 16, 17, 18 para 19, 1847. Lá nos Estados Unidos, os espíritos começou a manifestar como espírito batedor a uma família onde tinha 3 irmãs, principalmente a mais velha, a Catarina, as irmãs Fox. E ela então descobriu um código para conversar com aquele espírito. Então ela descobriu que ele era espírito, que ele era de outro mundo. Aí começou a história das mesas girantes. As pessoas faziam pergunta e ela respondia. Criou fama. A Europa toda começou a falar das mesas girantes. A igreja ficou irada novamente. Ficou com inveja porque a igreja estava esvaziando. Obrigou a Catarina a fazer uma entrevista a um jornal manipulado pela igreja, dizendo que aquilo era mentira, que aquilo era charlatanismo. E pagou a ela 20.000 libras. Ela fez. Ela tinha sucesso. Os salões, os teatros lotavam quando ela ia fazer a apresentação. Mas quando saiu a reportagem que aquilo era mentira, ninguém mais quis assistir. Fazer login na rede Vivo. Aí esvaziou os espetáculos. E ela então ficou tão pobre, que acabou como moradora de rua. E morreu numa madrugada de frio. Mas quando a polícia procurava os documentos dela, encontrou no meio dos documentos dela uma carta. Nessa carta, ela pedia desculpa para a humanidade. Que aquela mediunidade dela era verdadeira. Mentira era a entrevista que ela fez para o jornal, porque a igreja obrigou ela a fazer aquilo. A igreja, quando vai falar mal do espiritismo, tanto a católica como os evangélicos protestantes fala da entrevista, mas eles nunca falam dessa carta. Nessa carta ela confessava que a mediunidade era verdadeira, mentira era reportagem, que a igreja obrigou ela a fazer aquilo. A igreja conseguiu calar por 10 anos, porque em 1857, 10 anos depois, lá em Lyon, na França, numa ilha, tinha um casal que tinha 2 filhas, a família Boudet, ou Budá. Mas eu não sei bem a tradução. É Boudet ou Budá. Eles plantavam tabaco. Ele tinha 2 filhas que tinham essa mediunidade. Ele então, quando soube que Kardec estava estudando isso, né, que as mesas girantes começou a manifestar lá na França, em 1855, 56 mais ou menos. Então, quando ele soube que Kardec estudava isso, ele foi até Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Era um professor de língua, poliglota. Ele então mostrou
dezenas de cadernos com pergunta e resposta. Que quando fazia reunião com as filhas dele, ele fazia pergunta, o Espírito respondia e ele ia marcando. Então Kardec estudou todas aquelas perguntas e respostas, formulou as verdades mais necessárias. Em 1857, então, ele foi editado a primeira vez o Livro dos Espíritos. Surgiu a doutrina da terceira revelação. A doutrina que revela que somos imortais, que a morte não existe e que a reencarnação é verdadeira. Desmentindo a igreja que em 552, ela tirou da Bíblia os ensinamentos da reencarnação pela ordem da rainha Teodora, a rainha esposa do rei de Roma, que era o Constantino. Agora os espíritos estavam manifestando, provando que nós somos eternos, explicando quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que é que estamos fazendo aqui. E provando que Jesus não é Deus, como a igreja prega. Que Jesus é Filho de Deus, é o primogênito. Não é o unigênito também não, é o primogênito. E que nós somos filhos legítimos de Deus. E que nós somos eternos, somos imortais. Este é o trabalho do segundo Consolador. Quer saber mais? Nos procura. Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz. Procura nós na internet. Procura nós na União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Grupo Espírita, o Caminho do Amor. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista, sou um administrador desse grupo. Venha nos conhecer, venha conversar conosco. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Sem marcador, botão.